Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Agora é 7h09 da manhã. Hoje é 11 de dezembro de 2025. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Tá eu e a Branquinha aqui, como sempre. A Branca não perde uma live, gente. Eu vim pra cá, ela vem atrás. Vocês têm que ver. E eu tenho dentista hoje. Sabe o que aconteceu, gente? Eu esqueci qual que é o horário que eu tenho dentista. Não é que eu esqueci. Tá com papel na minha carteira, eu não sei onde que eu coloquei. Então eu não vou demorar lá e hoje não, tá? Que eu vou ter que correr lá, porque eu não sei o horário não, senão eu perco, tá agendado pra hoje. Que é hoje, eu sei que é, só que agora o horário eu já não sei. Não sei se é 9 horas, se é 8. Bom dia, Luciano, Deus abençoe. Mulher Amora, bom dia, Deus abençoe. Estamos ao vivo no TikTok e no Instagram. Aí eu e a Branquinha aqui, ó. É só eu começar a fazer a live, a Branca vem cá, ó, só pra vocês verem. É porque eu vou dar tempo as pessoas chegarem mais um tiquinho. Bom dia, Ciclair, bom dia. Olha aí que vocês verem. Não mudou a câmera não? Ó, câmera, vira aí, ó. A câmera aqui, peraí. A câmera demora a virar. Virou? Aí virou. Aqui. Eu falei que vou fazer live, ela pula aqui em mim, gente. Ó. Ela vem todo dia, é isso. Só pra vocês terem noção. Então, bom dia pra todo mundo. Deus abençoe. Eu não vou demorar muito não, que hoje eu tô preocupado. Bom dia, Jair Francisco. Bom dia. Valdeci Martins, bom dia. Lucas o quê? Não tá dando pra me ver direito, tem hora que eu não vejo. Ibiapina, não sei se é isso. Bom dia. Mangela, bom dia. Agora ela saiu. Eu ia mostrar no Instagram, mas agora ela saiu. Ivonete Lima, bom dia. Então eu não vou demorar muito não, porque como eu tenho hoje dentista agendado no posto de saúde, eu já perdi o papel, eu não sei o horário. Eu não vou falar o nome de todo mundo. Robson. Eu acho que é Robson mesmo. Como que é? Robson Santos. Então vamos lá. Eu não vou demorar muito não, gente. Vocês me perdoam aí, qualquer coisa. Eu estou na página 22, o segundo selo. Vou fazer uma oração rápida. Vou ver se eu acabo antes das 8 horas hoje, hein? Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu peço que o Senhor venha nessa manhã, revelando a tua palavra, desvendando o segundo selo. Traga a revelação essa manhã para cada um de nós, que possamos sair daqui revelado em nossos corações, que tudo seja entendido, não saímos daqui do jeito que entramos. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler porque é melhor. Então vamos lá. A tinha fortificado atrás da sua palavra. Se ela tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Isso ele está falando de Eva. Se a Eva tivesse ficado com a palavra de Deus, ela nunca tinha caído. Agora, isso é no natural. Observe a mulher natural. Qual foi a maldição? A maldição de sair de trás da palavra de Deus. Agora, recorde, ela creu cerca de 98% dela. Mas basta você deixar escapar uma só coisa. Vê, ela creu na maior parte dela. Certamente, ela disse isto
E Satanás admitiu que estava certo. Se ele pudesse explicar, simplesmente pegar numa esquina, isso é tudo que ele deseja. Bem, a única coisa que você tem que fazer é dar para a bala um pequeno desvio assim, e ela poderá. O alvo vem. Isto é tudo. Agora ela creu em muitos disso, mas ainda assim errou em alvo. Então Satanás, quando ele vem para ele te pegar, ele não vem com uma mentira muito longa. Ele vem com a verdade de Deus, porém ele altera a verdade de Deus. No jardim do Éden foi assim. Deus falou com Eva, se você comer dessa árvore do bem e do mal, você morrerá. A serpente veio conversando com ela e falou, certamente você não morrerá. Então ela só mudou o certamente. Mas o resto tudo ela falou que Jesus falou. E o Satanás, as pessoas que gostam de enganar a pessoa, ela vem com a maioria da verdade. Só que ali ela vai e troca a verdade, algumas palavras da verdade, que se torna mentira, para que você seja enganado. Ela não vem com uma mentira muito absurda, não, senão você vai desconfiar. Então a palavra de Deus é desse jeito. Muitas vezes a Bíblia está falando daquele jeito, a pessoa interpreta, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Cuidado, que foi assim que a serpente foi enganada. A Eva foi enganada pela serpente. Agora, e aos resultados? Porque ela deixou a palavra por uma manchinha de um arrazoamento. Bem, digamos agora, as mulheres, ou por que você deseja falar sobre algo como isto? Alguma daquelas pequenas coisas. Que diferença face à evidência inicial? Há algo para isso. Você tem. Isso tem que ser endireitado. Nós presumimos isso através das 7 eras da igreja. Mas tem chegado a hora que, quando Deus o fala, e ele não somente falta mais, fala, mas ele o mostra, o vindicado. E o prova, isto é certo. Se ele não o faz, então não é Deus. Isto é tudo. Deus sustenta sua palavra. Isto tem que ser endireitado. Nós presumimos isso bastante das 7 eras da igreja. Observe agora. A mulher natural causou a morte natural, porque ela ouviu a razão ao fazer-se sábia. Muitas vezes as pessoas acham que sabem as coisas de Deus, que ela sabe tudo porque ela tem leitura, e ela deixa a pessoa trazer coisas para ela e ela esquece de ficar com a palavra de Deus. Fazem-se sábias ao invés de permanecer através da palavra e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Deus disse a Eva, não coma desse fruto, senão você morrerás. Pode vir até um anjo, um querubim, o que for, falar com você, você não vai na conversa dele. Porque Deus deixou escrito. Deus falou com você. Mas não, aí vem alguém e fala assim, ó, certamente você não morrerá. Porque você vai ter mais conhecimento, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais esperta, seu olho vai abrir para o bem e para o mal, aí você vai e cai. Mas Deus não falou que você não pode fazer isso? A Bíblia está falando com a mulher que ela não deve cortar o cabelo dela. A Bíblia fala.
Seria melhor se você rapasse o seu cabelo. Não corte seu cabelo. O seu cabelo é como se fosse um avental para você adorar a Deus. Mas a mulher vai lá e fala, não tem problema não. Ou o pastor dela vai e fala, não tem problema não, você pode cortar seu cabelo. Você sabia que se você corta seu cabelo, você está desonrando a Deus e seu esposo? Mas não. Você fala com ela, fala, não tem problema não. Lá com Eva foi do mesmo jeito. Eles disseram para fazer. Ela desejava conhecimento e ser sábia. E ela ouviu a razão. E ela lançou e perdeu toda a raça humana. Vem? Então significa que o inimigo veio na mulher e ele não veio no homem. Ele não foi no Adão. E muitas vezes o inimigo vai na mulher e não vai no homem. E as mulheres estão querendo subir no púlpito e ser pastora. Está querendo trazer a palavra de Deus. Agora, dessa vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia do Pentecoste, com a igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no concílio de Nicéia. Nicéia, vocês sabem o que é, né? Nicéia, eles colocaram na igreja, são pessoas leigas, que não sabem nada a respeito de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas estão na igreja, mas não sabem nada de Deus. E aí, qualquer coisa que o pastor fala, ou qualquer coisa fala lá que pode fazer, elas vão. Mas, na realidade, está dentro do coração delas, né? Elas já querem fazer mesmo, quer arrumar um lugar que deixa elas fazer o que é que quiser. Você sabe que isto é certo. E no concílio de Nicéia, perturbou sua primogenitura espiritual para tomar a grande igreja de Constantino e coisas que ele lhe ofereceu ali. E ela vendeu sua primogenitura espiritual para um punhado de dogmas romanos. Agora, isso é muito duro contra os católicos, mas os protestantes também têm feito a mesma coisa. Eles são representados na Bíblia, aqui como uma filha da prostituta, da meretriz. Isso é exatamente correto. Todas elas, não há escusas, mas sempre tem havido um pequeno rebanho que vai formar a noiva. Não vai ser a maioria, não. Vai ser um pequeno rebanho. Vai ser uma minoria que vai escutar essa mensagem, que vai crer que muitas coisas religiosas estão fora da Bíblia. Como está fora da Bíblia, tem que ter uma minoria para estar divulgando, para estar levando o evangelho, para estar falando que essas coisas estão erradas. Não vai ser a maioria. Eu estou agora compartilhando minha live no Facebook. E eu nem tomei o café. Eu nem comi o negócio, que eu vou lá no dentista lá também, né? De barriga vazia, né? Então agora vai dar. Agora deu. Voltou. Observe, ela perdeu sua primogenitura. Veja, antes que seu esposo chegasse a ela, antes do matrimônio, ela perdeu suas virtudes. Antes de Adão ter relação com Eva, Eva já perdeu a sua pureza com a serpente. Ela não ficou com a palavra de Deus. A serpente enganou ela, e aí depois teve Caim e Sete, um do inimigo, que é o filho da serpente, que é o Caim, e o outro filho de Deus, que era filho de Adão.
que era Abel. Agora, vocês se recordam ali? Ela disse, eu me assento como uma rainha. Eu de nada tenho falta. Naquela era de Laodiceia, ali sou rica e abastada em bens. E assim por diante. E ó, o mundo todo me olha. Eu sou a grande santa igreja. E assim por diante. Nós somos dessa maneira. E a era toda. E ele disse, e está nua, cega, miserável, desgraçada, pobre e não o sabes. Essa é a condição agora. Agora, seu Espírito Santo diz que a condição seria dessa maneira nos últimos dias. Então as igrejas estão nuas, as igrejas, nós não estamos falando nem dos indivíduos. Imagina os indivíduos que estão na igreja. As igrejas estão nuas, cegas, miseráveis, desgraçadas, pobres e não sabes que estão. Isso quem está falando é o Espírito Santo, não é eu não. Está falando que elas estão desse jeito, nessa condição. As igrejas. Esta é a maneira, não há como evitá-lo. Esta é a maneira que é. Agora, observe agora. Quando ela vendeu sua primogenitura, ali atrás, seu versículo direito da palavra, o que ela fez? Quando Eva o fez, ela lançou a perda à criação. Toda a criação caiu sobre ela. Agora observe. E quando a igreja o fez, aceitou dogmas ao invés do Espírito Santo, que é a palavra. Amaldiçoou o sistema todo o sistema denominacional que alguma vez houve ou que alguma vez haverá foi amaldiçoado com ela e caiu porque não há outra maneira. Como a igreja deixou entrar dogmas, sistema religioso, todas foram amaldiçoadas. Quando você tem um grupo de homens reunidos para formar alguma coisa, um tem uma ideia dessa maneira e o outro tem daquela maneira e o outro de uma ideia de outra maneira, eles colocam a coisa junta e misturam, e quando aquilo surge, é isso que você tem. Isso é exatamente o que eles fizeram. O Concílio de Nicéia. Isso é exatamente o que fizeram na meretriz presbiteriana, Igreja de Cristo, e o resto delas. E nenhum homem, não importa o que Deus revele a ele, tem que ensinar isso segundo suas crenças, segundo seus credos. Os credos dizem, eles te expulsarão. Então, se você colocar um homem de Deus verdadeiro numa igreja e deixar ele subir no púlpito, e o Espírito Santo ungir ele, e ele começar a falar as coisas de Deus, eles colocam o homem para fora. Sabe por que eles vão colocar o homem para fora? Porque vai ter coisa lá que ele vai falar e o sistema religioso dele não vai aceitar que ele fale isso no púlpito. Então, o sistema religioso já está condenado. O Espírito Santo já não está ali mais, não. E não me diga que não. Eu tenho estado ali, veja, e eu sei disso. Isso é exatamente o que tem acontecido. Então, a coisas todas está amaldiçoada. Não é de se admirar que o anjo dissesse, sai dela, povo meu. Sai do quê? Do sistema religioso. Sai desses dogmas. Sai dessas coisas aí que não deixa o Espírito Santo entrar. Que não deixa ninguém sair, não deixa ninguém entrar. Barra você. Por quê?
Ele só quer que você fale as coisas que o sistema religioso deles permite. Não seja participante das suas pragas, porque ela é amaldiçoada. Ela tem que sofrer a maldição da ira de Deus sobre si, porque ela vendeu sua virtude e direito. Vem, mas que coisa? Mas recorde, vendo todas essas condições, ainda assim Deus prometeu em Joel 2:25. Você deseja anotar? Nos últimos dias, quando ele dissesse o que o gafanhoto deixou, a largata comeu, o que a largata deixou, o que a lagosta comeu, o que o logusto comeu. A seguir, bichos após bichos veio e comeu aquela igreja, até que finalmente não restou nada, senão o tronco. Ele está colocando um exemplo aqui de bicho. Mas isso você pode colocar em todas as igrejas. Quando veio o gafanhoto, ele comeu. Quando veio a largata, quando veio a logusta, comeu tudo. E não vai deixar nada, nem tronco, nem raiz, nem ramo. Por quê? Não tem mais nada de Deus nas igrejas. Mas Deus prometeu restaurar tudo isso. Observe o que os romanos deixaram. Os luteranos começaram. E o que os luteranos deixaram? Deixaram os metodistas. Comeram. O que os metodistas deixaram? Os pentecostais comeram. Vejam, até o ponto em que ela baixou o tronco. E você sabe de uma coisa? Tome aqueles vermes ali, aquela locusta e aquela largata, e assim por diante. E você os busque através do livro e encontrará. E o mesmo bicho em diferentes estágios. Retenha isso. Assim são esses selos. É o mesmo bicho. Você vai ver isso quando o trouxermos. Assim lhe direi agora. É o mesmo bicho no tempo todo, quando aqueles vermes, quando aqui. E ali eles são. A mesma coisa, é o mesmo espírito. O que resta de um, o outro come. O que um deixa, o outro come. Assim, até trazê-lo ao tronco. Então começa com a largata, depois vem com a logusta e eles vão comendo. Um deixa um pouquinho, o outro vai comer. Até chegar no tronco. Mas Joel disse, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a lagarta comeu. Vai vir uma restauração. Para quem? Para os filhos de Deus. O que é isso? Como ele vai fazer isto? Se começou como anticristo, ao ser contra o ensinamento de Cristo e aceitou dogmas, as igrejas aceitaram dogmas, ao invés da palavra de Deus. Através de anos e reformadores, mergulharam nisso, como a Bíblia diz. Mas nos últimos dias, ao soar Apocalipse 10, 7, ele disse: os mistérios de Deus serão consumados nos últimos dias. Ao som do sétimo anjo, Malaquias 4 diz que ele enviaria Elias antes que o dia terrível viesse sobre a terra. Então precisa de um Elias antes que venha o grande terrível dia
do Senhor. E quem é esse Elias? É o nosso profeta. O nosso profeta William Marlon Branham. Que eu estou lendo a mensagem para vocês aqui. Com o espírito de Elias. Quando ele queima tudo, como forno, e ele restaura e atrai de volta os seus filhos, a fé dos pais e a original apostólica fé pentecostal, a qual ele prometeu que seria restaurado. Então tem que ter uma restauração dos filhos de Deus. Agora isso é mais claro que as escrituras podem dizer agora, até prometido. E se nós estamos nos últimos dias, algo tem que acontecer. Você está acontecendo a nós estamos vendo. Então não adianta você estar quietinho na sua igreja e achar que você está seguro, não. Você tem que entender que precisa de um profeta, de um Elias aqui na terra, que vem restaurar toda a palavra de Deus, para tirar todo o sistema dogma religioso que as igrejas tiveram, para ele salvar o povo de Deus. Mas tem que ser a palavra total de Deus. Veja, a trindade de Satanás, a mesma pessoa vindo em camada de um para o outro. Essa é a maneira que esses bichos fizeram. Aqueles vermes de um para o outro, exatamente no Colaitas, espírito anticristo, papa, falso profeta, a besta, o diabo ele mesmo, encarnado, ele não pode fazer. Agora, mantenha isso em sua mente. Quando você segue isso, você vai ver esses cavaleiros virem diretamente a isso. Vem, eu estou lhe mostrando um quadro aqui. Se eu tivesse um quadro negro, você poderia entender melhor. Veja, eu estou fixando. Primeiro agora, você recorda isso? A primeira coisa que ele é um espírito anticristo. João disse assim, filhinhos, o espírito anticristo já opera nos filhos da desobediência. Vejam, essa coisa tinha começado a despontar, então se tornou uma espécie de um Tito. Na próxima era da igreja, era uma doutrina. E na era seguinte da igreja foi coroada. Não é essa uma leitura clara? De qualquer modo que você a leia. Vem ele. Eu acho que eu vou fazer só essa aqui e vou encerrar. Agora, em primeiro lugar, ele foi chamado de quê? Espírito anticristo. Porque ele estava contra a palavra de Deus. Ele é o que começou. Isso é exatamente o que fez a coisa toda. Foi se desviando da palavra de Deus. Então começa desviando um pouquinho. Não tem nada a ver, não. Pode tirar um pouquinho da palavra aqui. Tira um pouquinho aqui, tira ali. Na hora que assustou, já é o anticristo. Não porque Eva pode ter caído. Dado a Caim um castigo um dia. Não foi isto. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra de Deus. Ela se desviou da palavra. E a primeira que deu início à prostituição na igreja de Deus vivo, a noiva de Cristo. Ela se desviou da palavra. Então, era a igreja romana. Ela desviou. E aceitou dogmas romano ao invés da palavra de Deus. O que aconteceu? Cada organização fez a mesma coisa. Mas prometeu que nos últimos dias ele proveria uma maneira de restaurar novamente. Então ele precisa restaurar a sua igreja através de um profeta, de uma mensagem.
que adverte as pessoas que estão na igreja, que a sua igreja já está contaminada. Então essa mensagem do nosso profeta está trazendo para você uma restauração para que você possa entender que as igrejas estão contaminadas e que o profeta está vindo através da vindicação do Senhor Jesus para restaurar todas as coisas, para salvar seus filhos e tirar quem tiver na religião ainda que esteja enganado, que possa captar essa mensagem e sair fora desse sistema religioso e vir para a palavra do Senhor Jesus. No princípio, restaurará. Como começou isso? Contra a palavra, que esse indivíduo deveria fazer quando ele tivesse ungido o Espírito de Deus. Ele simplesmente traz a fé dos filhos de volta aos pais. Assim é como ele restaura. E quando você tem essa mesma palavra, no mesmo lugar que essa está aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Jesus disse: se alguém estiver em mim, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. E quando ele lhes pediram para fazer certas coisas, eles disseram: eu só faço o que meu Pai me mostra. Eu não faço nada até que primeiro o veja. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. O Pai trabalha, então eu trabalho até agora. Não vê você isso? Ora, é simplesmente como ler um jornal. Vem. Story. Tiago, bom dia. Agora, no primeiro, então, ele se torna um anticristo. Agora, ele não pode ser anticristo, apenas em espírito. Então, ele se tornou um anticristo. E aquele espírito tomou um homem que ensinava as mesmas coisas que o espírito anticristo estava fazendo. Então, ele se tornou um falso profeta pelo espírito anticristo. Agora, enquanto um homem numa organização decida você mesma eu não sei o que você pensa sobre isso, correto? Agora, finalmente, ele chega a ser a besta. Agora espere. Chegaremos a isso após um momento. Veja, correto? Agora, como a trindade de Satanás é assim. Satanás, o tempo todo Satanás, espírito anticristo. Espírito anticristo. Encarnado, falso profeta. Então ele chega a ser a besta, vem? Quando? Não um demônio que estava naquele anticristo, mas quando Satanás, ele mesmo foi expulso, ele desceu e tomou o lugar onde o demônio estava, o diabo. Então o diabo está encarnado um homem, isso segue-se repetindo. Isso o que Judas Iscariotes foi, e o que ele fez foi ele, uma das pessoas que estava contra Cristo. Ora, ele era o tesoureiro, caminhava com ele, caminhava com Jesus. E eu vou ter que encerrar, viu, gente? Vocês não levam a mão, não? Hoje eu não vou poder deixar a live prolongada, porque eu não tomei o café ainda. Eu tenho o dentista agora e eu não sei o horário. Eu acho que é 8h30, não sei. Mas eu tenho que chegar lá cedo. Então eu vou encerrar a live hoje um pouquinho mais cedo, vocês me perdoam. Estou parando na página 26, o segundo selo da igreja. Senhor Deus, eu quero entregar a tua palavra para cada um que está aqui na live e quem for receber também, Senhor. Que eles possam entender que o anticristo está aí, que as igrejas, as religiões já estão sendo condenadas
E quem vai restar? Só quem for os filhos de Deus. Quem for restaurado toda a palavra de Deus e captar essa mensagem, o Senhor ainda salvará essas pessoas. Então, Senhor, eu intercedo por essas pessoas, que elas não passem de percebido, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho que encerrar rápido. Um bom dia para cada um de vocês. Estou sem tempo porque eu tenho que ir no dentista. Então, fica com Deus. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live.